Rap é o som. Educa Rap. Rap para educar, educar para transformar. Bom, família, agora eu gostaria de convidar, essa galera aí da disciplina de Educação Ambiental. Gostaria de convidar os estudantes da disciplina, que prepararam para este sábado os podcasts aí sobre construções sustentáveis, saneamento e educomunicação. Então, gostaria de convidar aí a equipe de construções sustentáveis. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre construções sustentáveis. Eu sou o Thierry e vou compartilhar esse espaço com o Jossi. E aí, Jossi, tudo bem? Pronta para começar? Então vamos lá. Tudo bem, Thierry. Sim, pronta, vamos começar. Afinal, o que são construções sustentáveis? Sabemos que as construções sustentáveis são todas aquelas que utilizam técnicas ou materiais ecológicos para a criação de empreendimentos que garantem uma harmonia e respeito com a natureza e o meio ambiente. Como um todo, esta prática tem sido cada vez mais aclamada nos... Bem, os cenários de mudanças climáticas apontam para uma maior frequência de extremos climáticos. Muito quente, muito seco, chuvas intensas, erosão de regiões costeiras, alagamentos. Tais condições aceleram a fadiga de materiais usados na construção civil. A própria arquitetura de casas, edifícios, deve considerar o conforto climático. Sendo assim, talvez seja a hora de repensarmos nossas residências, mas sem esquecer que 33 milhões de brasileiros vivem sem moradia, sendo que 24 milhões vivem nos grandes centros urbanos. Esse é o combustível. Precisamos de construções sustentáveis e de garantia de moradia a milhões de pessoas que não possuem onde morar ou vivem em condições inadequadas. Isso é uma verdade, Jossi. Aqui no Brasil, a construção civil é responsável por movimentar grande parte da economia, mas é também responsável por grande parte de consumo dos recursos naturais, geração de resíduos e danos ambientais irreparáveis. Por isso, precisam efetivamente incorporar em suas práticas e planejamento o conceito de sustentabilidade. Isso é um comportamento motivado pelo consumo excessivo de bens e serviços e precisa urgentemente ser readaptado, até porque não se pode parar o processo de crescimento e evolução industrial, né? O que você pensa sobre isso, Jossi? De fato, a demanda pelo consumo de produtos, bens e serviços tem aumentado e o planeta tem sofrido com as mudanças climáticas por conta de gasto de energia, recursos hídricos na produção e os demais pontos citados por você, Thierry. É imprescindível a aplicação de materiais recicláveis e de menor impacto ambiental e para contribuir com a redução do impacto ambiental. O Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Brasileiro de Construções Sustentáveis publicaram importantes documentos sobre o setor e apresentaram subsídios para a promoção de políticas públicas. Com toda certeza, concordo plenamente, até porque são inúmeras as sugestões de boas práticas ao setor, além de apontamentos tecnológicos, regulamentação, educação e capacitação. São importantes debates técnicos também sobre eficiência energética no ambiente construído, telhados verdes, aquecimento solar de água, consumo de água, materiais e componentes sustentáveis, aproveitando dos fatores alternativos, Existem tantas fontes alternativas de água em edifícios, entre outros. Bem, galerinha, estamos chegando ao final do nosso podcast. Jossi, você gostaria de comentar algo a mais antes de encerrarmos nosso bate-papo? Bem, pessoal,
Foi ótimo estar aqui com vocês. Só gostaria de reforçar que construções sustentáveis é uma prática necessária e possível. São inúmeras as experiências positivas em todo o planeta, que, baseados nos princípios da sustentabilidade e de ações de políticas públicas, sustentam o consumo racional dos recursos ambientais. Então, nós não temos desculpas para continuarmos com as velhas práticas. Agradeço o espaço e até breve. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que disponibilizaram um pouco de seu tempo para participar desse importante debate acerca de construções sustentáveis. Quero pedir também que não percam outros assuntos que vão aparecer por aqui. Um grande abraço e até logo! Família, esse foi o podcast de construções sustentáveis, né? E como sugestão aí, gostaria de sugerir aqui aos nossos ouvintes pesquisar sobre as bioconstruções, Existem várias modalidades de fazer casas sustentáveis e a gente precisa, né, nos adaptarmos a esses desafios que o planeta Terra vem sofrendo, né? Graças ao próprio ser humano que vem poluindo e destruindo o planeta. Então a gente tem que repensar nossos hábitos e transformar nossos hábitos em hábitos mais saudáveis, mais ecológicos para vivermos em harmonia com o planeta Terra. Agora eu gostaria de convidar aqui a equipe do podcast de saneamento. Olá, eu sou Neide Paim e aqui comigo o Djalma Santana. Hoje são 27 de setembro de 2021 e esse é o podcast Como anda o saneamento no seu município? O saneamento básico envolve 4 eixos essenciais à vida digna: tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e gestão de resíduos, além da drenagem pluvial. Recentemente, Djalma, o Marco Legal do Saneamento, através da Lei 14.026 de 2020, ofereceu regras e estabeleceu prazos e metas desafiadoras. O artigo 1º aponta para a universalização e a qualificação da prestação dos serviços até 2033, garantindo o acesso à água potável para 99%, além da coleta e tratamento dos esgotos para 90% da população. Verdade, Neide. E cabe destacar que o saneamento está intimamente ligado à economia e saúde. Um relatório de 2017 da Organização Mundial da Saúde classificou o Brasil na 117ª posição do ranking mundial de saneamento básico. Na Bahia, com 417 municípios, somente 368 estão atendidos com abastecimento de água pela Embasa. E apenas 103 estão atendidos com coleta e tratamento de esgoto. Portanto, ainda estamos longe da sonhada universalização. Em Cruz das Almas, cidade do Recôncavo, com uma população de aproximadamente 64 mil habitantes, sofre com precário atendimento ao saneamento básico. A oferta de água alcança 91,7% da população, mas com fornecimento intermitente. E a rede pública de esgoto sanitário alcança 61,45% da cobertura urbana. A drenagem é bastante precária, de modo que a população sofre com os recorrentes alagamentos, como os que ocorreram em fevereiro de 2021, trazendo bastante transtornos aos moradores dos diversos bairros. É importante lembrar que a própria Lei Orgânica de Cruz das Almas sugere em seu artigo 193 um plano de educação sanitária e ambiental, estabelecendo um programa sistemático de educação sanitária e ambiental em todos os níveis de ensino e de suas escolas públicas, além de promover a conscientização pública para a defesa do meio ambiente nos meios de comunicação de massa e nos órgãos de imprensa local. Por isso, Djalma, é importante essa mobilização. Os prazos estão se esgotando e a universalização dos serviços é um direito de todos. A Prefeitura deve empenhar esforços na ampliação da macrodrenagem e na limpeza urbana, bem como se articular para ampliar a oferta de água e a coleta de esgoto. A população deve discutir o assunto junto aos diferentes conselhos existentes na cidade, na busca por opções para a ligação das redes domiciliares às redes públicas de esgoto. Caso contrário, continuaremos sofrendo com as arboviroses e as doenças de veiculação hídrica. Nossa cidade merece mais.
O sucesso dessa meta depende de forte articulação política e de técnicas das diferentes esferas governamentais, mas também de investimento e envolvimento da sociedade. Agradecemos a você por nos ouvirem e, se gostaram, junte-se a nós, compartilhe o podcast nas suas redes sociais. Convido a todos a conhecer o canal do Educacruz no Instagram. Até a próxima! Família, esse foi o podcast sobre saneamento, né? A gente agradece à equipe que produziu esse podcast e informá-los também que todos esses podcasts se encontram disponíveis lá no Instagram do educa.cruz, o Instagram oficial da disciplina de Educação Ambiental. E agora eu gostaria de chamar um podcast muito interessante, né, que fala basicamente, Jefferson, sobre o que fazemos aqui na Rádio Santa Cruz FM, né, com o Rap ao Som, que é uma atividade produzida pelo projeto de extensão EducaRap. Eu gostaria de convidar agora o podcast sobre Educomunicação. Olá, eu sou Daniela e aqui comigo Lívia Ferreira. Hoje é 28 de setembro de 2021 e esse é o podcast Educomunicação. Você sabe o que é educomunicação? A educomunicação é internacionalmente reconhecida pela Unesco como mídia e educação, mas foram os movimentos populares latino-americanos que integraram a comunicação e educação, criando um campo de atuação crítica e transformadora, endereçada à intervenção social, ao fortalecimento dos espaços de expressão na sociedade e à promoção da justiça social. Então, Daniela, como se desenvolveu a educomunicação no Brasil? No Brasil, a educomunicação se desenvolveu com as ONGs, instituições de ensino e movimentos populares, sobretudo em espaços não escolares, dado o tímido apoio governamental à sua implantação no contexto escolar. Hoje vivemos uma inegalável supervalorização das tecnologias da informação e comunicação enquanto estratégias articuladas de diálogo social. Isso amplificou o uso da internet, que muitos acreditam equivocadamente tratar-se de um mecanismo de inclusão. Verdade, Daniela. Os dados apresentados pelo IBGE em 2019 mostram que somente 82,7% dos domicílios brasileiros faziam uso da internet. Mais de 12,6 milhões das residências ainda estavam distantes desse serviço. O celular é o equipamento mais usado para acessar a internet em 99,5% dos domicílios, seguido pelo computador, com 45,1%, da televisão, com 31,7% e do tablet, com 12%. O uso da conexão por banda larga móvel 3G e 4G chegou a 81,2% dos domicílios, enquanto que a banda larga fixa alcançou apenas 77,9%. Na Bahia, os dados de 2021 da Anatel apontam que o percentual de cobertura de redes é de apenas 77,13%, abaixo da média nacional. Portanto, não se pode afirmar que a internet seja universalizada e muito menos inclusiva. Fica fácil compreender que grande parcela da população ficou alijada das atividades remotas escolares durante a pandemia. Importante dizer também que as mídias desempenham um papel de destaque na sociedade, influenciando nos modos de ser, pensar e agir. Elas participam ativamente da construção da cultura e da educação do povo. Porém, a educomunicação não pode ser refém das tecnologias. A expansão do acesso orienta caminhos da aprendizagem, mas traz desafios. Em uma sociedade marcada por mudanças, é preciso aprender a ler criticamente, escrever com responsabilidade e participar ativamente da sociedade conectada. É controverso ter que precisar limitar o tamanho de um vídeo educativo para torná-lo atrativo na plataforma A ou B. As plataformas estão ao nosso serviço ou é o contrário? Exatamente, Lívia. Educomunicação não é apenas comunicar. Paulo Freire sempre considerou a comunicação um componente fundamental do processo educativo, pois a construção partilhada do conhecimento só ocorre mediada por relações dialéticas entre o homem e o mundo. Então, façamos uso de vídeos, podcasts, cards e jornais, pois isso permite aos estudantes participar de maneiras diferentes do processo de aprendizagem. Não nos esqueçamos do valor intrínseco da arte, do rádio, da música, do teatro, do cinema. Por fim, a educomunicação pressupõe a intervenção social e o fortalecimento dos espaços de expressão na sociedade. É a colaboração e a coletividade que permitem transformar a sociedade.
Isso tem sido difícil em tempos de pandemia, distanciamento físico, mas não podemos perder a perspectiva de ação presencial. Muito obrigado por ouvir nosso podcast até aqui. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar a nossa página no Instagram, que é @educa.cruz. Família, esse foi o podcast esclarecedor e necessário sobre educomunicação. Eu particularmente fiquei de ouvidos atentos, antenados, né? Ouvindo aqui sobre educomunicação e aprendendo com essa galera. Eu gostaria de agradecer, né, a todas as equipes que passaram aqui no programa Rap ao Som, que produziram esse podcast. Foi uma experiência muito linda, proposta pelo professor Renato Almeida, né, na disciplina de Educação Ambiental, disciplina que eu peguei agora também no semestre 2020.2, né? E parabenizar o professor Renato Almeida por essa provocação, né? Um professor que pensa fora da caixa e que provoca para que os estudantes também pensem fora da caixa, né? Pelo que eu entendi, né, assim, basicamente, todas as disciplinas a gente tem que fazer provas, avaliações, né, fazer trabalho para poder ser aprovado no semestre. Mas o professor Renato Almeida, ele fez a seguinte provocação: do que adianta a gente produzir esse conteúdo e ficar aqui entre nós? Vamos levar esse conteúdo para a comunidade externa, vamos levar para a sociedade, né? Fazendo aí esse papel que a universidade, que é um dos pilares da universidade, né? Como se fosse a extensão. Então, assim, valorizo muito essa iniciativa do professor Renato Almeida e gostaria que mais professores tivessem iniciativas como essa, né? De poder engajar os seus estudantes a serem protagonistas, a serem personagens políticos, a contribuir com a sociedade, né? Muitos educadores, né, homens, mulheres, negros e negras, né, alguns até politizados, entram na universidade, bebem dos saberes populares e pouco retornam para a comunidade externa. É um assunto polêmico, mas é só para mostrar como essa iniciativa é uma forma de devolver para comunidade, né, esse investimento que a comunidade faz para o funcionamento das universidades públicas. Educa Rap. Rap para educar, educar para transformar.